abertos, né, a toda atitude que nos leva ao bem, né, a sermos melhores a cada dia, né. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, que aí vocês podem acompanhar aqui o meu estudo, tá? Deixa eu ver aqui se ele vai abrir aqui para mim. Não, beleza. Deixa eu ver aqui. Uma janela, isso aqui, ó. Vou estar abrindo aí, que aí vocês vão ver aí a minha tela, né? Vocês estão compartilhando, estão vendo aí a minha tela? Sim, senhor. A tela de estudos? Ok. Então, ótimo. Eu vou diminuir ela para mim aqui, mas eu acho que para vocês fica no tamanho original. Só para que eu possa ver vocês aqui e colocar o chat aqui, se tiver alguma pergunta, né? Pessoal, é uma conversa que a gente vai ter aí acerca desse homem de bem, né? E vocês podem interromper, podem perguntar, pode colocar também a opinião de vocês, alguma contribuição para o estudo, tá certo? Então, bom, meu cachorro ali tá solto, de vez em quando vai fazer um barulhinho, né, mas aí vocês, né, se não atrapalhar, a gente vai seguindo, se Deus quiser, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar do homem de bem, né? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, beleza. No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec vai estar trazendo para nós essa lição aí, ó. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Quando a gente pensa em um homem de bem, né, ele vai combater, né? Ele vai trabalhar para evitar exatamente o que está escrito aí, né? Primeiro, extinguir as misérias sociais. Como que a gente poderia pensar num homem de bem, né? Naquele homem que não trabalha para diminuir as misérias sociais, né? Isso através de quê? Através das boas ações, né? Então, a gente espera do homem de bem o quê? A primeira pergunta, o que eu espero do homem de bem? Eu espero boas ações, não é isso? Primeira coisa, boas ações. Eu espero bons sentimentos, eu espero bons pensamentos, e assim vai, né? É inconcebível eu pensar no homem de bem somente as suas ações, e o seu pensamento está povoado do mal, né? Aí seria o lobo em pele de ovelha, né, que Jesus diz para nós, né? E aí nessa questão, então, do homem de bem né, se manifesta através das suas boas ações, aqui no livro O Consolador, de Emmanuel, o Chico Xavier vai trazer para nós a lição 185, tá? Em que o Emmanuel vai falar sobre a seguinte pergunta: quais as características de uma boa ação? Né? Então, se eu quero ser um homem de bem, eu tenho que praticar boas ações. Agora, quais são essas características dessas boas ações? Né? E aí vem a resposta. A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Tá vendo? Então, a boa ação, que é o que eu espero que o homem de bem pratique, tá? Ela é uma ação, né? Não fala qual, é uma ação, né? Que visa o quê? O bem das pessoas, né? Visa o bem das pessoas, inclusive de mim mesmo, né? Porque Madre Teresa fala, se você quer melhorar as pessoas, começa por si só, começa por você, né? Se você quer ajudar alguém, começa por você. Não adianta eu querer matar a fome do próximo e eu tô com fome. E eu tô morrendo de fome, né? Então, não adianta eu trabalhar o perdão com o próximo se eu mesmo não perdoo, né? Então, as boas ações começam comigo, primeiro.
E aí eu vou expandir. Tudo é uma expansão. O universo é uma expansão. Né? Então, a gente não pode pensar que as ações vão ser feitas para os outros e não para mim. Não é por aí. Qual que é o objetivo da reencarnação? Né? O Espiritismo nos explica que o objetivo da reencarnação é tornarmos pessoas melhores, é evoluirmos, né? É cada um evoluir. Então, tudo começa conosco, né? Começa com cada um de nós. E aí eu expando. Então, quando eu faço uma boa ação para os outros, é porque eu já tenho a concepção de que eu tenho que fazer aquela boa ação para comigo, né? E assim vai. Aí depois na pergunta 187, ele pergunta: qual a atitude mental? Olha, antes era a ação, agora é uma atitude mental, né? Qual a atitude mental, né? Ou seja, como que estão os meus pensamentos, né? Que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo, né? Então, qual que seria essa atitude mental que eu teria que ter, tá? E aí ele coloca, essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação, em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho, né? Então, olha para você ver, novamente, né, qual que seria, então, a minha atitude mental perante, né, os trabalhos do mundo? Né? O esquecimento do mal. Aí você fala, mas esquecer o mal, para eu ser uma pessoa do bem, né, um homem de bem, eu tenho que esquecer o mal? Né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Esse é o ensinamento. Né? Agora, quanto tempo nós vamos levar para conseguir isso é outra história. Né? Quanto tempo eu vou demorar para perdoar é outra história. Mas o Cristo nos ensinou a perdoar. Né? Então, o tempo é individual, cada um tem seu tempo. Uns podem demorar mais, outros demoram menos, não é? Tudo depende das opções que eu faço, das escolhas que eu faço, né? Tudo depende das escolhas que eu faço. Eu sou livre, né? Eu tenho um livre-arbítrio, tá? Nós vamos falar disso, vamos avançar, né? Olha aí, em Lucas, né, capítulo 6, vai trazer para nós, ó. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Tá vendo? Então, o homem de bem, ele não tem como dar maus frutos. Né? Então, a própria palavra diz. Né? Então, o homem de bem é aquele homem o qual, né, os seus frutos são frutos bons. São frutos bons, né? E aí, o que eu estou querendo falar em termos de frutos, né? Olha a nossa árvorezinha aí, ó. É o amor, né? É a afabilidade, a fidelidade, né? O perdão, a bondade, e assim vai. Então, esses são os frutos que Deus espera de nós. E esses frutos a gente chama de virtudes, né? Virtudes, tá certo? Depois ele continua, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Ou seja, como que eu vou reconhecer o homem de bem? Através das suas ações, né? Continuando, pois não se colhe figo nos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos, né? Então, a gente chega, né, nos lugares aonde a gente vai, seja na casa espírita, seja no trabalho, etc., a gente sempre, né, identifica aquelas pessoas mais afáveis, mais carinhosas, mais receptivas. Não é assim? Isso nos cativa. Isso é o quê? São virtudes do homem de bem, né? Então a gente consegue identificar isso através dos frutos que essas pessoas, né, produzem. Assim como também a gente consegue chegar em qualquer ambiente e identificar aquelas pessoas em que elas
não têm como contribuir em nada para conosco. Elas só pensam em fazer o mal, tudo elas estão criticando, né? Elas não têm nenhum senso de indulgência, né? Vivem, né, constantemente enraivada. Então, olha para vocês verem, é o fruto mal, né? Então, uma pessoa com um coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de rancor, não tem como ela praticar o bem, né? Então, tudo tá daquilo que está no meu íntimo, né? Olha aí, ó, o Kardec falando, ó, o homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Isso porque é nós que escolhemos, né, as ações que a gente vai fazer, através do livre-arbítrio. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo, né? Então, se eu começar a partir de agora, sempre, né, escolher as melhores ações para fazer, né, e propagar todos aqueles ensinamentos que o Cristo nos ensinou, eu vou estar o quê, gente? Eu vou estar aliviando o meu suplício. Por quê? Aquela frase, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Ou posso prolongar, né? À medida que eu ainda continuo praticando os meus erros. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem, né? Por quê? Porque quando a gente faz o bem, a gente está cumprindo um determinado objetivo, que é o objetivo que a gente escolheu a partir daquele momento de seguir, de ajudar o próximo, né? Essa é a definição das coisas boas, de ajudar o próximo, né? E quando eu ajudo, eu já estou nesse patamar de ajudar, né? O que vai acontecer? Eu vou me tornar uma pessoa mais feliz. E a gente sabe que o nosso corpo, ele reage a esses estímulos, né? E ele produz o quê? Hormônios. Então, quando a gente está feliz através das nossas ações do bem, o nosso corpo produz dopamina, né? E essa dopamina está relacionada com o quê? Ela está relacionado, né, com os meus processos motivacionais, aquilo que me motiva a viver, a continuar praticando aquilo, né? Então, vai produzir N hormônios que vão, né, nos ajudar. Ao passo que o contrário, né, a raiva, o ódio, a ira, tende ao quê? A destruir muitas células do meu corpo, tá? Tendem a destruir. E aí vai me prejudicar cada vez mais, favorecendo o quê? O aparecimento de doenças, né? Tá certo? Então, nós temos uma escolha, né? Ou eu faço o bem ou eu faço o mal. Se eu faço o bem, né? Então, eu estou naquela regrinha lá do homem de bem. Nós vamos ver o que é. Ou se eu faço o mal, estou distanciando. Estou distanciando de tudo. Porque vai chegar uma hora que eu vou estar sozinho. Porque nem aqueles que estão ao meu lado vão querer continuar perto de mim. Porque eu vou fazer tanto mal para as pessoas que eu vou estar afastando, né? A única lei de aproximação é o amor, é o bem. Né? O contrário, né, é o afastamento, tá certo? Por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas, né, abandonadas pela família, né, vivendo aí, né, num processo de abandono. Por quê? Muitas das vezes está colhendo o que plantou, né? Bom, aqui eu trouxe essa figurinha aqui só para a gente mostrar em que patamar que nós estamos, né? Nós já estagiamos aí nos reinos mineral, vegetal, animal. Aqui nessa linha alaranjada, nós entramos aí no reino hominal, né? E aí, no início do reino hominal, no início, a gente ainda não tinha muita consciência das coisas, né? Nós éramos ainda inconscientes, tá certo? O nosso nível de entendimento era muito pouco, tá? E aí fomos avançando até um momento em que a gente atingiu determinado nível de consciência
que foi possível o avanço, né, com a vinda do Cristo e nos ensinando aí as bem-aventuranças, né? Então, qual que é o objetivo, então, disso? Né? O objetivo, então, é uma transformação em nós. Nós temos que fazer uma transformação, né, de um estágio em que eu estou, né, desorganizado, tenho uma certa desordem em meu íntimo, né, a briga entre o bem e o mal, né, aquela briga entre o bem e o mal. Eu quero fazer o bem, mas aqueles vícios que eu tenho me impedem de fazer o bem, ou isso eu já estou considerando que a pessoa já está pensando no bem, né? Não estou pensando ainda mais naquela pessoa que nem pensar no bem ela pensa. O negócio dela é só fazer o mal. Essa etapa nós já vencemos. Foi lá no início do reino nominal, né? Agora não, eu já penso no bem, só que muitas das vezes eu tenho a dificuldade de praticar o bem. Esse é que é o problema, né? Mas então eu estou num processo de desequilíbrio, desordenado, né? Então eu tenho que me transformar, tenho que organizar o meu íntimo, ordenar, né? Isso é o espírito puro, né? O espírito, para atingir seu nível de perfeição, ele tem que estar com o seu espírito todo organizado, todo ordenado, né? Equilibrado, né? Então, a ordem aí é o quê? É o equilíbrio. E a desordem, o desequilíbrio, né? Então, é inconcebível eu pensar num espírito puro que não tenha boas ações, né? Então, a desordem nos instiga a briga, né? A intriga. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem melhor. A intriga, né? A guerra, tudo faz parte da desordem, né? Muitas das vezes eu guerreio comigo mesmo, né? Aquele é o homem velho versus o homem novo. É eu querendo fazer o bem, mas uma parte de mim não está querendo. Eu estou vendo que o meu companheiro está precisando de uma ajuda, o meu vizinho, alguém está precisando ali de uma ajuda, eu posso ajudar, mas o meu lado do orgulho impede. Porque quem está precisando me feriu no passado. Tá vendo? Então tem uma briga interna aí, ó. Eu estou vendo que está precisando, mas por outro lado, meu orgulho está ferido. Não, ele me prejudicou no passado. Ah, mas ele está precisando agora. Não, mas agora eu não vou ajudar. Ele me prejudicou, né? Então, por isso, a questão do esquecimento do passado. Porque se eu não esqueço as coisas do passado, né, e para nós agora, no nível que a gente está, você falar assim, como que eu esqueço? Se eu tenho uma memória boa, né? Então, no nível que nós estamos, de repente, a gente não vai pensar no esquecimento, né? De não lembrar mais, tá certo? Mas eu vou pensar na questão de que daquele passado não me fere mais. Aquele passado não me traz nenhuma lembrança negativa. Aí eu já consigo perdoar, né? O equilíbrio, a ordem, nos leva à união, né? À solidariedade, à paz, né? Então, pacificar o quê? Aí eu já chego, né? Pacifico o meu íntimo, pacifico o meu lar e pacifico o mundo, tornando-me aí um homem de bem, né? Então, a tarefa é árdua, né? Falar em homem de bem é falar em equilíbrio íntimo, tá certo? Então, segundo Paulo, ó, né? Se indagares ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase 2.000 anos, ou mais de 2.000 anos, né? Caridade de uns para com os outros, né? Não existe nenhuma possibilidade de eu ser um homem de bem e não exercer a caridade. Não existe. Tá? Dentro da perspectiva do Cristo. Porque para muitas pessoas a caridade é o quê? É eu ir no centro espírita e fazer sopa. Ou eu ir no centro espírita e distribuir
uma cesta básica, ou eu ir no centro espírita e fazer uma palestra. Bom, mas e o resto? Né? Por isso que lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Qual o conceito de caridade segundo o Cristo? Por isso que os irmãos vão responder, né? Os Espíritos respondem, né? Qual que é o conceito de caridade, né? É benevolência, ou seja, ser bom. Olha para vocês verem, né? Então, não basta só fazer ação no bem. Eu tenho que ser o quê? Indulgente. Indulgente para com os erros alheios. E o que é ser indulgente? É entender por que a pessoa errou, né? Qual a causa do erro. Porque tudo tem uma causa. Ninguém erra assim do nada, né? Então, tudo tem um motivo. Então, a indulgência é você compreender. Compreender principalmente que todos nós erramos. Tá certo? Então, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, julgam as nossas atitudes, porque em determinados momentos da vida, elas nos veem fazendo obras boas, boas ações, né? Mas chega um determinado momento que um vacilo que você dá, você julgou que todo aquele tempo que você fez de boas ações pro brejo. As pessoas te julgam por causa de uma ação, né? Ah, mas nós estamos falando do homem de bem. Nós não estamos falando do espírito perfeito. Né? O espírito perfeito é outra coisa. Né? Qual que é a definição de boa ação que a gente acabou de ler aqui no livro Consolador? Né? As boas obras são aquelas que eu faço o bem para os outros. Mas corro o risco de cair? Corro. Então tem que ser indulgente também. Né? E por último, o perdão. Perdão das ofensas. Né? Olha aí, ó. Depois fala, né, a questão dessa transformação, qual que é a melhor forma, né, de nós praticarmos, né, a nossa reforma íntima, e ele fala, né, conhece-te a ti mesmo, tá certo? E isso é importante. Por quê? Porque nesse processo das pessoas nos julgarem, de repente eu estou fazendo o melhor que eu posso. O melhor. Né? Eu me considero, por exemplo, um homem de bem. Gente, por exemplo, um homem de bem. Mas as pessoas não me veem desse jeito. Mas o importante é o que elas pensam ou o que eu penso. É o que eu penso, é o que está no meu íntimo. Né? Por quê? Porque eu tenho consciência de mim de que eu estou fazendo o melhor. Vou errar? Vou errar. Mas é o mínimo. É o mínimo. Tá certo? E aí eu pratico o quê? Errei hoje? Vou fazer uma autoavaliação. Né? Vou fazer uma autoavaliação. E aí eu vou melhorar a cada dia. Né? Vou melhorar. Porque, gente, eu tenho que fazer o bem para mim também. Então, se eu errei, eu vou me julgar, vou me colocar na cruz, vou me sentir inferior a todo mundo porque eu cometi um determinado erro. Então, não tô exercendo a bondade para comigo. Então, não tenho como fazer com o próximo. Porque tudo começa em mim. Tá certo? Depois, no Livro dos Espíritos, na questão 919, vai perguntar, ó, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, ou seja, né, conheça-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conhecê-la? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, ao fim do dia. Interrogava a minha consciência, né? Então, o homem de bem, ele tem que estar constantemente interrogando a sua consciência. Por quê? Né? Porque nós ainda não somos perfeitos. Então, a gente tem que avaliar se o que eu fiz no dia foi o melhor que eu podia. Se todas as ações que eu fiz no dia foram ações boas. Né? Tem que interrogar, para que eu possa melhorar a cada vez mais. Né? Para vocês terem uma ideia, muitas das vezes a gente pensa, o espírito puro, né? Ele não erra mais. Bom, mas aí
vem lá na Revista Espírita, tá? De 1862, se não me engano, né? Dois espíritos chamados Lacordaire e Lamennais, né? O Kardec pergunta para eles a questão, né, exatamente essa questão, se o espírito, quando reencarna, se ele está sujeito à queda. E os espíritos respondem a Kardec, né, que só os espíritos crísticos, tá, é que estão isentos de errar quando reencarnam. Aí ele pergunta o que é os espíritos crísticos. Aí eles respondem, é o último nível, né, do estágio dos espíritos puros. É o último nível. Então, nós estamos aqui na Terra, temos o nosso nível evolutivo. Quando a gente atingiu o nível de espírito puro, aí tem o puro 1, espírito puro 2, espírito puro 3, assim vai. O último degrau é os espíritos crísticos. Então, só desses aqui para cima que não corre mais o erro de errar. Os demais, tudo para baixo, corre o erro de errar. Inclusive os espíritos puros. Né? Por isso que quando Alcione, né, lá do livro Renúncia, que vivia lá, né, em Sírios, ela pediu autorização para reencarnar na Terra para ajudar o amigo dela, né, um ente afim dela. E o mentor dela falou, Alcino, você vai ter coragem de ir? Você pode cair. Você pode cair. E aí? Eu falei, não, eu vou. Tá vendo? Então, nós também temos que, né, fazer a nossa parte aí, né? Por que indícios se pode reconhecer que em um homem, o progresso que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita, né? Aí fala, o espírito prova a sua elevação, quando todos os atos de sua vida corporal representem a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala aqui do homem de bem, ele vai falar o seguinte, é a primeira frase que ele fala, né, no item aqui, o homem de bem. Ele fala, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Olha vocês verem que interessante, gente. Então, o homem de bem está incluindo as 3 leis para ele cumprir. A lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Né? Que é exatamente essa pergunta aí, ó. Isso vai depender de quê? Da elevação, né? De quanto que eu compreendo os ensinamentos do Cristo. De quanto que eu compreendo, né? Então, está abordando tudo. Né? O homem de bem aqui está abordando tudo, as 3 leis, né? Justiça, amor e caridade, né? E aí, olha para vocês verem aí, ó, né? No Livro dos Espíritos, né? Na lição 918, né? Vai perguntar, né? Os caracteres do homem de bem. Então, eu sei que o homem de bem é aquele que pratica as boas ações. Eu sei que o homem, para chegar a ser um homem de bem, depende da sua evolução, do seu entendimento, do seu desenvolvimento diante da lei, né? E, posteriormente, de uma avaliação das suas atitudes, né? E aí vem Kardec falando para nós que o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Muito bem, tá? Agora, como que eu identifico esse homem de bem? Isso é importante. Será que eu me colocaria na posição de um homem de bem? Será que cada um de nós
estaríamos habilitados a falar, nós somos homens de bem. Gente, quando fala o homem de bem, não necessariamente é o homem, né, do sexo masculino. O homem ali é geral, está incluindo o ser humano, né? Homem e mulher, tá? Está incluindo os dois, certinho? Muito bom. Aí a gente poderia fazer aí uma filosofia, né, sobre a questão, né, por que, né, essa frase e tal, etc. Mas a gente não vai fazer isso, não. A gente vai pegar uma coisa mais básica, tá? Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Então, olha para vocês verem os caracteres do homem de bem. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então, não é praticar mais ou menos, é praticar na maior pureza dela. Se interrogar a sua própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei. É aquilo que o Santo Agostinho nos ensinou. Todo dia, fazer uma reflexão, né? Se não fez o mal. Se não fez o mal. Gente, olha para vocês verem. Se não fez o mal. Então, tá falando é para nós. Né? Tá falando é para nós. Porque ele não tá falando, por exemplo, um espírito crístico, igual Jesus. Porque ele não faz o mal. Ele não tá falando para um espírito puro, né? Porque também não vai fazer o mal. Então, está falando para nós, tá certo? Está falando para nós. Tá? E aí, quando fala lá de praticar a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, é aquilo de melhor que existe em nós. É o de melhor que existe em nós. Né? Então, tá ali, ó. Se não fez o mal, e aí a gente pergunta, o que é o mal? Né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, tem essa pergunta, né? Como definir o bem e o mal? Aí ele responde: o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário à lei de Deus. Então você pensa, né? Hoje eu agi de acordo com a lei de Deus? Agi. Então fiz o bem. Então hoje eu sou o homem de bem. Tá vendo? Hoje. Né? Fiz o máximo que eu pude, tudo dentro da lei, não transgredi a lei de Deus. Então, hoje eu agi, né, como um homem de bem. Tá certo? Se ninguém tem motivos para dele se queixar. Tá? Então, se alguém chegou até mim ou reclamou de mim para alguém, e essa pessoa tá com razão, então eu não agi corretamente para com ela. Tá? Que é aquela perguntinha que a gente leu lá no início. Fazer o bem a todas as outras pessoas. Então, se eu faço o bem a todas, elas não têm nada que reclamar de mim. Não é assim? Tá? Enfim, se fez aos outros o que desejará que lhe fizessem. Então, olha para vocês verem a responsabilidade que é, né, ser um homem de bem. E isso, gente, nós somos convidados a sermos homens de bem a todo instante de nossa vida. A todo instante. Porque fazer o bem dentro da casa espírita é fácil. O difícil é fazer o bem no dia a dia, no lar, no trabalho, né? Naquela hora que eu estou caminhando na rua, aí eu vejo alguém caído, poderia ajudar, não ajudo. Não é assim? Tá? Eu vejo uma determinada situação com um animal que eu julgo que não é correto, eu ajudo. Olha vocês verem. Então, o homem de bem, ele é convidado a todo instante da sua vida. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Aí, na questão 875 do Livro dos Espíritos, como se pode definir justiça? Né? Já que o homem de bem tem que cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Aí a resposta, ó, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Né? Então, se eu quero, né, seguir a lei de justiça, eu tenho que respeitar os direitos do meu próximo. Né? Porque uma coisa é dever, outra coisa é direito. Né? Os meus direitos não podem infringir,
né, os direitos do próximo. E assim vai, né? Então, quando eu respeito os direitos dos demais, eu estou exercendo a lei de justiça, tá certo? Possuído do sentimento de caridade, gente, possuído do sentimento de caridade. Lembrando aí, caridade, benevolência, indulgência e perdão. Então, ser bom para com as pessoas faz parte da caridade. Não é a caridade na sua amplitude, faz parte. É igual a foto que está aí, ó. Qual que é a foto que está aí? É um homem, viu aí uma pessoa necessitada, descalça, e ele deu o chinelo dele. Aí você fala, né, uma pessoa assim mais racional, né, que às vezes pensa demais para fazer, né, as coisas, ela vai pensar, gente, eu vou dar o chinelo que eu tenho para a pessoa, e eu vou ficar sem? Bom, você vai ficar sem uns minutos, porque você tem dinheiro para comprar outro. Enquanto que aquele irmão que você ajudou, se você não tivesse dado o chinelo para ele, ele ia ficar sem chinelo há muito tempo, porque ele não tem dinheiro. Estão percebendo? Né? Porque muitas das vezes as pessoas deixam de fazer o bem por causa daquele ditado, né? Se eu fizer isso, é desvestir um santo para vestir outro. Mas eu tenho que pensar como que isso vai funcionar. Então, no caso do senhor ali, ele está dando o chinelo dele, né, o calçado dele. Ele vai andar descalço? Vai, um pouquinho. Mas aquilo não vai afetar ele em nada. Ele vai chegar em casa, vai pegar o dinheiro, ou então até mesmo no trajeto dele ali, ele vai achar uma loja, vai comprar um chinelo e pronto. Né? Aí você fala, então por que ele não foi na loja, comprou o chinelo e deu para o rapaz? Poderia também. Poderia. Tá certo? Mas ele julgou viável ali dar o chinelo para o rapaz. Tá? Mas se você quiser fazer isso, pode também. Dá certo, funciona do mesmo jeito. O rapaz, vem cá, vem comigo. Né? Vou parar numa loja que eu vou te comprar um chinelo. Né? Então, ó, possuir do sentimento de caridade, ser bom para as pessoas, e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Olha aí, ó, isso é fazer o bem pelo bem. Você faz o bem sem pensar nas consequências. Tá, gente? Porque o bem não tem consequência. A única consequência do bem é ajudar as pessoas e a gente sentir bem, sentir feliz, satisfeito, né? Imagina, por exemplo, né, você vai ao centro espírita. Naquele dia você serviu o almoço, você distribuiu cesta básica. Aí você volta para casa com aquele sentimento tranquilo. À noite você vai comer, vai jantar. Você janta tranquilo, porque você sabe que naquele dia, aquelas pessoas que você ajudou, né, elas estão alimentando igual você está alimentando. Estão tendo um alimento. E estão vendo? Isso é fazer o bem pelo bem. Você não olha a consequência. Né? Você não fica julgando muito, pensando, né? Raciocinando. Qual que seriam as consequências se eu ajudar agora ou se eu ajudar depois? Se eu posso ajudar, eu ajudo agora. Porque tudo é agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Alguém sabe? Não sabemos. Né? Eu posso desencarnar daqui a 1 minuto. Né? Ou amanhã eu posso não estar aqui mais. Ou amanhã eu não posso ter condições de ajudar. Tá vendo, gente? E assim vai. Né? Então, continuando aí, ó, sem contar com qualquer retribuição. Então, o homem de bem não espera retribuição. Sabe qual que é a retribuição que o homem de bem tem? É consigo mesmo. É com o seu íntimo, com a sua consciência. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Né? A lei de Deus está na nossa consciência. E quando eu faço o bem, eu estou, né, em paz com a minha consciência. Estou agindo de acordo com a lei de Deus. Então, isso já é a retribuição para mim. Por quê? Porque isso vai me trazer uma paz de espírito, uma felicidade, uma tranquilidade, né? E sacrifica seus interesses à justiça, né? E sacrifica seus interesses. Muitas das vezes, os nossos interesses
A gente tem que abrir mão. Né? Ah, mas como que eu vou abrir mão? Ué, muito simples. Sábado de manhã, lá no Miramês, tem, né, um bazar. Eu vou deixar de passear para ajudar no bazar. Né? Eu estou sacrificando os meus interesses? Estou. Tá vendo? Então, eu não posso pensar muito. Por quê? Porque se eu pensar muito, para gente, eu tenho bazar, mas eu tenho que viajar, essa viagem tem mais de um ano que eu faço, então eu não vou. Aí eu, tá vendo? Eu deixei de exercer uma atividade, tudo bem. Né? Aí você fala, mas a gente também tem que viver o mundo, tem que viver a vida. Né? Mas você veio aqui para viver de que forma? Você veio aqui para melhorar. Você veio para melhorar. Você está melhorando? Né? Isso é que a gente tem que pensar. Tá certo? As minhas ações têm que ser pautadas de modo que eu faça o bem e me, né, melhore a cada dia. Tá? Na questão 873, o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Né? Aí a resposta, está de tal modo em a natureza. Quando fala na natureza, gente, tá certo? É a questão da lei divina, é a lei natural, né? Ou é resultado de ideias adquiridas? Eu vou adquirindo ideias no meu desenvolvimento do espírito, e aí eu desenvolvo a ideia da justiça. Não, a ideia da justiça não está atrelado às minhas ideias que eu adquiro. A ideia da justiça é natural, tá na lei divina, né? Então ele fala, ó, é de tal modo na natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. E fora de dúvida que o progresso moral desenvolve o sentimento, mas não o dá. Tá vendo? Ó? Não é o desenvolvimento do ser humano que vai dar a ideia de justiça. Ela já existe. Né? Mas vai me dar o sentimento dela, como que eu interpreto ela, como que eu vejo ela. Né? Aí, ó, Deus o pôs no coração do homem, a ideia da justiça. Por isso que muitas das vezes a gente tá no nosso dia a dia e acontece determinadas situações em que aquilo nos incomoda, né? Muitas das vezes incomoda. Então você vê um pai espancando uma criança, aquilo te incomoda. Está indo contra a ideia de justiça, né? Aí a homofobia, né? E outros mais, o racismo. A gente já não aceita isso mais. Por quê? Está indo contra a lei de justiça. É o direito das pessoas, né? Depois, outra característica do homem de bem, né? O homem de bem é bondoso, é humanitário, né? Gente, quando a gente fala em humanitário, qual que é a ideia que a gente tem? Humanitário significa trabalhar para a humanidade. Então, o homem de bem, ele já não tem mais certas atitudes pontuais, né? Aí eu vou ajudar só a minha comunidade. Aí eu vou ajudar só o Miramês. Aí eu vou ajudar só determinada região. Não. É a humanidade agora, como um todo. Por quê? Porque o sofrimento é a comunidade toda, é a humanidade toda sofre. É igual essa pandemia, né? Se eu pegar o planeta Terra, é ele todo que está sofrendo. Não é um país específico. Estão vendo? Então, as ações têm que ser voltadas para o planeta, né? Então, as minhas atitudes de homem de bem também têm que ser voltadas para a humanidade como um todo. Se eu tiver condições de ajudar a maior quantidade de pessoas em uma maior quantidade de países, eu vou ajudar. Então, olha, por exemplo, a tarefa aí da nossa imagem, aí, ó, da Madre Teresa de Calcutá. A tarefa dela não foi só numa determinada região, né? Não era só em Calcutá. A tarefa dela se expandiu para a humanidade inteira, né?
Olha o nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele faz palestras no mundo todo. Ele não fica só naquele mundinho ali. Por quê? Porque ele tem condições de expandir. Então, se nós tivermos condições de expandir, a gente tem que expandir, né? Ir aonde precisa, né? Então, tá aí, ó, é bondoso, né? É humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crença, né? Então, para o homem de bem, não tem esse negócio de raça, etnia, etc. Não tem, tá? Depois, se Deus lhe outorgou o poder e riqueza, considere essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem, né, gente? Então, poder e riqueza, tá, são dois instrumentos muito perigosos, porque é a porta larga e a porta estreita, né? É a porta larga e a porta estreita. A riqueza e o poder, se a gente não souber controlar, a gente usa a porta larga. Porque é um convite para o desequilíbrio, é um convite para a gente cair, né, nos vícios que ainda está em nós, e assim vai, né? Porque aí eu sou rico demais, eu sou poderoso demais, aí eu já começo a achar que as pessoas dependem de mim, né? E já achar que o mundo depende de mim, a vaidade, o orgulho, né? E assim vai, tá? Então, o homem de bem, como que ele vê tudo isso? Ele vê tudo isso como uma oportunidade que Deus deu. É um empréstimo, né? E aí nós sabemos, né, que esse empréstimo é temporário. Porque hoje eu posso ser muito rico, muito poderoso. Desencarnei. Na próxima vida eu posso ser um mendigo, né? Não tem riqueza nenhuma e não tem poder. Então depende do uso daquelas coisas. E como que eu vou usar tudo isso? O contrário que muitas das pessoas usam. Né? Muitas das pessoas que têm o poder e têm o dinheiro começam a esbanjar o luxo, né? Esbanjar o luxo. Se tem um carro de luxo, daí a pouco ela já quer também um avião de luxo, e aí quer um iate de luxo, e não ajuda ninguém. Trata os funcionários né, como escravo. Não estou falando que não possa ter avião de luxo, não possa ter iate de luxo, não possa ter carro de luxo. É como que você comporta diante de tudo isso, né? Se é igual, né? Nas indústrias Ford, nós tínhamos lá o Henry Ford, né? Um dos pioneiros da indústria Ford. Ele tinha uma concepção, né? Ele falava que os empregados bem pagos não precisava que ele pagasse plano de saúde, né? E nenhuma outra coisa mais. Os próprios funcionários pagariam para eles, porque teriam salários dignos, né? Então, voltando para aqui, então, se eu tenho dinheiro, se eu tenho poder, como que eu estou agindo? Eu estou tratando os meus funcionários dignamente? Estou. Então, ótimo. Você é uma pessoa do bem. Você está procurando ajudar quem precisa? Estou. Ótimo. Pessoa do bem. Pode passear com seu jatinho de luxo tranquilo. Sai daqui à noite, para em Paris com um lanchinho, com a janta, depois volta de novo ao Brasil e feliz da vida, né? Agora, se você tem tudo isso e está tratando as pessoas mal, né? Não ajudando ninguém, prejudicando, pelo contrário, né? Aí sim, aí você tem que repensar, tá? Porque se eu vou contra a lei de Deus, um dia eu vou ter que ressarcir, né? Então, olha aí, Silvio, ó. Oi. só para lembrar aí, né, os nossos companheiros que estão participando conosco, nós estamos chegando aí para o encerramento, né, está faltando em 10 minutos, que ainda dá tempo ainda de trazer aí algumas perguntas, né, algumas dúvidas para o esclarecimento, né, que podem aproveitar esses 10 minutinhos ainda, tá É, bom? é. Ok, E pode dá continuar. tempo de se tornar homem de bem.
né? Dá. Dá tempo. 10 minutos Eu me é tornei muito no tempo. início, e eu já estou me tornando. De tanto que eu estou falando aqui, eu já estou gostando. Então, eu vou me tornar, né? Então, pessoal, tendo dúvida, quiser contribuir também, às vezes não é dúvida, é uma contribuição. Pode trazer, tá? Olha, ó, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas, né? Isso porque muitas das vezes é aquela história que eu falei, né? Da questão de todo mundo ser rico, e aí não precisa de preocupar em fazer caridade, não precisa de fazer nada, né? E aí fala, né, que não, né, nem é possível. Ou seja, a igualdade das riquezas não é possível. Por quê? Por causa das características de cada um. Uma pessoa gosta mais de uma área, não tem habilidade com a área financeira, aí daí a pouco aquele troço vai despencando, despencando, aí aquele antes era tudo igual, daí a pouco um já começa a ficar mais rico que o outro, né? E assim vai, tá? Olha, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui uns dados aqui, porque às vezes a gente fica no nosso mundo e a gente não vê certas coisas, né? Às vezes a gente vai na casa espírita lá, a gente tem lá 80 famílias cadastradas, aí você pensa 80 vezes 4, né? Cada família com 4 pessoas, então 320 pessoas ali, né? Precisando de um amparo. Mas esses dados são de 2018, então já vai para 3 anos, né? Então, segundo a ONU, 5 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Gente, isso é diário. É 5 milhões. Passa fome. Tá? E quando ele fala ali passa fome, é passar fome. Né? Ou ela não tem todas as... Vamos supor, nós tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos. Né? É o básico. Alguns tomam café da tarde, tomam a ceia à noite, né? E aí dá uma incrementada. Né? Mas o que passa fome, muitas das vezes, alimenta uma vez ao dia. É 5 milhões no Brasil. No Brasil, tá? No mundo, é 870 milhões de pessoas passam fome, tá? E no mundo, 24 mil pessoas morrem de fome no mundo, tá? Isso em 2018. Imagina vocês, olha se vocês verem. Eu só não sei esse dado aqui, ó, de 24 mil pessoas, eu esqueci de anotar e agora eu já não me lembro. Qual que é o período, se é por dia, se é por mês, se é por ano, né? Eu não me lembro agora, tá? Mas são dados alarmantes. São dados alarmantes, né? Isso mostra o que para nós, gente? Que as nossas atitudes ainda são muito pequenas. Mas são pequenas, mas é aquela história do pássaro, que ele vê um incêndio, vai lá no oceano, pega uma gota com a sua boca e joga lá no incêndio. Vai apagar o incêndio? Não, mas vai contribuir, né, para apagar o incêndio. Então, as nossas ações, elas são pequenas em relação a esses números, né? Mas é o início, porque o que move as pessoas é o exemplo. Então, quando uma pessoa mais poderosa do que nós vê o nosso exemplo, aquilo expande. Ou uma comunidade vê o exemplo da outra, expande. E chega uma hora que essa expansão atinge o mundo. Não é assim? Tá? Então, a gente também não pode ficar desanimado. Tá? Olha aí, ó. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trate-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante a Deus, né? Ou seja, aí está incluído tudo aquilo que eu falei antes, né? Eu sou empregador, eu tenho um empregado, né? Se eu sou pai de família, tenho os filhos, então também depende, né, de mim. Então, tenho que tratar com bondade e complacência para todos, né? Porque todos somos iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagar com o seu orgulho. Aqui, ó, né? O Marcos respondeu aqui, ó.
24 mil pessoas morrem de fome por dia. Obrigado, Marcos. Por dia. Então, aquele dado aqui, ó, é 24 mil pessoas por dia. Por dia, né? Aí, a gente vê as coisas na internet, a gente fica até abismado, mas tem umas coisas que independe de nós, né? A gente faz o que a gente consegue, ajudando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e conta que as pessoas ajudem umas às outras. Essa é a ideia, né? Outro problema, né, que é combatido, né, é a questão dos grupos, ó. 150 pessoas, né, do grupo LGBT já foram mortas em 2018 no Brasil. Isso é porque 2018 não tinha nem acabado ainda. E em 2017 foram 445, né, do grupo LGBT. Mostrando o que para nós, né? É essas homofobias que as pessoas criam, né? E isso está no íntimo. Então, o homem de bem tem que combater isso. A gente não pode, são todos iguais perante Deus, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. Olha para vocês verem, né? Então, são atitudes que a gente que está pretendendo, né, alcançar aí esse patamar do homem de bem, a gente tem que combater. Somos todos iguais. Não existe esse negócio de LGBT, se é negro, se é africano, você está entendendo? Se é pardo, etc. Não, são todos iguais, todos precisam de comer, todos precisam de dormir, todos precisam de trabalho, né? Olha aí, ó, uma última característica, que nós estamos terminando, ó, o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias. Qual de nós não temos fraquezas? Né? Então, a gente conta com as indulgências. E quando a gente depara com alguém que nos compreende, a gente fica numa felicidade, né? O Divaldo conta que tem um escritor, eu não me lembro agora o nome dele, que o título do livro dele é Eu não te conto quem eu sou, porque você não me aceitaria, né? É nós. Muitas das vezes, se eu falar quem eu sou, as pessoas não me aceitam. Por quê? Porque eu tenho vícios. Eu estou fazendo palestra para me tornar melhor, mas eu tenho vícios, assim como também tenho virtudes, né? Mas os vícios chocam mais as pessoas, né? E as pessoas julgam. Então, muitas das vezes, a gente fica guardando para nós, não comenta, coloca para fora só o de melhor que há em nós. E procura trabalhar o íntimo. Exatamente o que o autor colocou. Eu não te conto quem eu sou, porque você não me aceita. Né? Por quê? Porque as pessoas não são indulgentes. Nós temos que ser indulgentes. Né? E indulgente com o quê? Com os erros alheios. Né? Com as faltas. Né? Às vezes a gente quer encontrar a pessoa perfeita para viver ao nosso lado, né? Viver ao nosso lado, não estou falando sentido de marido e mulher. É conviver ali no trabalho, no dia a dia, ser companheiro ali, tal, né? Mas a gente quer a perfeita. Mas uma perfeita, será que eu sou perfeito para o outro? Tem isso também, né? Olha aí, ó. Porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado, né? Então é isso, ó, né? A gente não pode atirar a primeira pedra, porque a gente não está isento, nós não estamos isentos, né? Então, pessoal, agradeço a vocês aí, né, a oportunidade de ter falado aí um pouco sobre o homem de bem, né? Espero ter contribuído aí para a reflexão de vocês, né? E sei que todos nós estamos aí no caminho certo, né? Muitas das características do homem de bem, né? Eu cumpro e muitas eu ainda não cumpro, mas a gente vai trabalhando, né? Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Então, agradeço a todos vocês aí,
né? Desejo a todos aí um grande abraço, boa semana, e que o Cristo possa abençoar os lares de vocês. Muito obrigado. Ok, Silvio. Nós aqui agradecemos a sua presença, viu? Por estar conosco, contribuindo, trazendo a sua reflexão, né? O seu entendimento. E aí trazendo, assim, outros olhares, né? Nesse tema aí que é muito bom, né? Está sempre nos alertando, né? O caminho que temos que estar percorrendo aí para sermos cada vez melhor, não é isso? E chegamos no nosso final, né? Como de sempre, nós vamos fazer a nossa música de encerramento e em seguida a prece. Vou convidar o nosso companheiro Wagner para fazer a música de harmonização. Ok. E a oração de São Francisco, ela fala exatamente do homem de bem. Wagner, então, já que a música é a oração, então ela já fica como uma prece final para nós. Isso. Ok? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado, Boa Wagner. noite a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. A paz de Jesus que seja permanente na casa de cada um. Que assim seja. Uma boa semana. noite. Até quarta, viu? Até quarta-feira, pessoal, para um outro estudo.